Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso estudo especial aqui no Facebook sobre data limite. Olá, Leninha, olá, Dalva, Maria chegou aqui também, Rita. Sejam todos muito bem-vindos. Esperamos que seja uma noite proveitosa de estudos, de aprendizado. E que Jesus possa nos acompanhar nestes momentos, né? De aprendizado e tudo mais. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, se conectar. Olá, Letícia. Olá, Edu, Renata. Edu e Letícia estavam na live no Instagram, né? Bom, o tema de hoje, como vocês já viram na descrição, é sobre data limite. E aí, consequentemente, vamos entrar também nos temas de transição planetária, previsão de futuro e o papel do Brasil na nova era. Certo? Bom, antes de começarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece inicial, tá? Porque é muito importante que a gente se conecte com a espiritualidade maior que nos acompanha, com os amigos espirituais. Então vamos elevar os nossos pensamentos, serenar os nossos corações, solicitar a Deus e aos amigos espirituais que nos acompanham o amparo e o discernimento para que possamos realizar um bom e produtivo estudo sobre este tema, que é um tema de dúvida de tantas pessoas, que possamos juntos crescer e aprender sobre o Espiritismo na noite de hoje, sob o amparo destes queridos amigos espirituais. Que assim seja. Jaqueline chegou aqui, Silvana também. Que ótimo. Bom, vocês já ouviram falar sobre data limite? Já ouviram falar sobre transição planetária? Ou são assuntos novos para vocês, que vocês ainda desconhecem? Qual é o grau de familiaridade que vocês têm com estes temas? É importante que, na medida do possível, vocês comentem, interajam e, sempre que for viável, nós iremos lendo e iremos respondendo às dúvidas e aos comentários também. Certo? Boa noite, Rosângela. A Solange disse que desconhece estes assuntos, né? Alexandra já ouviu falar. Diego comentou, boa noite. Esse ano de 2019 vamos ter muitas descobertas, mas descobertas em que sentido? O que você acha? O que seriam essas descobertas? A Renata falou que em data limite não, mas em transição planetária sim. Então, os dois temas, eles estão linkados, de uma certa forma. Como vocês sabem, o estudo ele vai ser baseado nos artigos da nossa revista Letra Espírita, agora de janeiro. A revista ela vai falar sobre data limite, a matéria principal é sobre data limite, foi escrito pela Rafaela, esse artigo, e transição planetária, previsão de futuro, o papel do Brasil na nova era, são assuntos que estão interligados com esse tema da data limite. E aí foram artigos escritos pelo Vitor Hugo, pela Fernanda Oliveira, dentre outros colaboradores. O Fábio comentou que já ouviu falar em transição planetária, mas em data limite não. Bom, então,
pelo que deu para notar, a maioria dos que responderam já ouviram falar em transição planetária, mas não em data limite, né? Data limite, ela é, como o próprio termo, né, já nos dá a entender, uma data limite para a transição planetária acontecer. E aí muitas pessoas defendem a ideia de que agora, em 2019, estamos na data limite para a transição planetária para entrarmos em um novo mundo, em um mundo de regeneração. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita que a transição planetária ela já começou. Inclusive o Vitor Hugo, que foi um dos colunistas da nossa edição agora de janeiro da revista, para quem quiser, um parênteses agora rapidinho, para quem quiser ter acesso à revista, é só entrar em www.revistaletraespírita.com.br. Aí vocês vão conseguir ter acesso a uma amostra gratuita da edição agora de janeiro. Mas, voltando ao assunto, o Vitor Hugo, no artigo dele, que é justamente sobre transição planetária, ele logo começa nos esclarecendo isso, o que a doutrina diz. A transição, ela já começou há muitos anos. A transição planetária é um processo muito lento e muito gradual. Então, para nós podermos compreender essa questão de transição planetária, nós temos que ter uma boa base da doutrina. Temos que entender a questão de evolução dos mundos, compreender que existem vidas em outros planetas, vidas que estão em diferentes estágios. Existem sim outros planetas com vida, assim como a Terra. Só que a vida desses outros planetas não necessariamente é igual à vida aqui na Terra. Existem planetas que estão mais evoluídos e existem planetas que estão menos evoluídos. Também existem aqueles planetas que estão no mesmo patamar de evolução do planeta Terra. Mas a constituição desses planetas, a constituição orgânica dos seres humanos, digamos assim, que vivem nesses planetas, é diferente. Não necessariamente é igual nós humanos aqui encarnados na Terra, tá? E todos os planetas, eles passam por eras, por períodos, né? Nós já fomos um mundo primitivo. Agora nós estamos em um mundo de provas e expiações em transição para um mundo de regeneração. E essa transição para o mundo de regeneração ela é muito lenta e muito gradual, conforme falamos no início do nosso estudo da noite de hoje. Não é do dia para a noite que a transição começou e também não é do dia para a noite que a transição vai acabar. Nós não iremos dormir em uma noite e acordar no dia seguinte com um mundo regenerado, porque chegou a tão falada data limite. Não. A transição ela é lenta e gradual e muitas vezes é imperceptível para nós. Nós já estamos na transição há muitos anos e ainda durante um tempo teremos um período transitório para que então finalmente cheguemos a um mundo completamente regenerado. A Lisandra comentou aqui, transição planetária é a nova era. Sim, a transição planetária é o caminho que o planeta faz para a nova era, para a era de ser um mundo regenerado. A Angélica opinou aqui. 2019 é a data limite para que possamos ter compreensão que as mudanças virão. O que você quis dizer com isso, Angélica? Explica mais pra gente um pouquinho. Bom, o Vitor Hugo ele trouxe no artigo dele, que é o Transição Planetária Já Começou, o seguinte ensinamento. Chico Xavier,
nos deixou no ano de 2002, mas ao longo de sua vida explicou o que seria um mundo regenerado. Para quem não sabe, Chico desencarnou no ano de 2002. Foi inclusive no dia em que o Brasil ganhou a Copa, porque Chico ele pediu para a espiritualidade que ele desencarnasse em um dia em que o país estivesse em festa. Foi o único pedido que ele fez. Ele não sabia o dia que ele ia desencarnar, naturalmente, assim como todos nós não sabemos, mas ele pediu que, independente do dia, que ele desencarnasse em um dia que o país estivesse em festa, para que as pessoas não sofressem tanto com a morte dele, já que ele era extremamente amado e ainda é por toda a população brasileira, né? E aí, Chico desencarnou no dia que o Brasil ganhou a Copa, né? Teve o jogo do Brasil, teve a vitória, todo mundo começou a comemorar, Chico então desencarnou. A espiritualidade atendeu esse pedido dele. Mas, no decorrer da sua vida, ele nos explicou o que seria um mundo regenerado. Ele nos informou quando a Terra será um mundo de regeneração. No livro Plantão de Respostas, volume 2, Chico Xavier diz: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Então, para todo mundo que pensa que 2019 é a data limite, a data em que acabou o mundo de transição planetária, o mundo de provas e expiações, que acabou a transição planetária e que vamos entrar no mundo de regeneração de um dia para a noite, se enganou. Porque por volta de 2057 estaremos em um mundo regenerado. Inclusive, outros autores em outras obras também fazem o mesmo esclarecimento. Por volta de 2057 estaremos vivendo em um mundo de regeneração. Muitos de nós já não estará mais encarnado na Terra, né? Já estaremos no plano espiritual. Outros já teremos talvez até voltado a reencarnar aqui. O fato é que muitos de nós estamos tendo a última oportunidade de estarmos reencarnados aqui na Terra. Por quê? Como estaremos no mundo de regeneração daqui a alguns anos, estarão aqui apenas espíritos bons e equilibrados, espíritos que vivenciam verdadeiramente os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Os espíritos que não atingirem um determinado grau evolutivo moral não estarão reencarnados na Terra regenerada. Eles irão ser transferidos para outros planetas que serão inferiores à Terra regenerada, mas serão equivalentes ao atual estágio da Terra, um mundo de provas e expiações. Vocês sabiam disso? Já ouviram esse ensinamento? Ou é algo novo para vocês também? E sobre essa questão de transição planetária, Divaldo Pereira Franco, através de Bezerra de Menezes, nos avisa sobre a transição do mundo. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não mais é possível. Ele continua. Iniciada a transição, chegaremos ao clímax. E na razão direta em que o planeta experimenta em suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais serão inadiáveis. Olha que grandes lições nós temos. Primeira grande lição: por mais que consideremos que estamos vivendo momentos de retrocesso com tantas guerras, tantas brigas, nós não estamos. Nós estamos cada vez mais avançando. E muitas vezes os grandes problemas pelos quais passamos em nossa humanidade são o resultado da limpeza energética que está sendo feita em nosso planeta. E aí nós trazemos o exemplo de uma casa quando está sendo higienizada, quando está limpando uma casa. Uma dona de casa está limpando a casa. A casa não fica uma bagunça?
uma sujeira para todos os lados. Mas a dona de casa sabe o que está fazendo. Ela está trazendo a sujeira à tona, bagunçando tudo para organizar, porque ela está limpando. E no final do dia, no final da faxina, a casa está impecável, cheirosa, tudo harmonizado, tudo bonitinho nos devidos lugares. A transição planetária é a mesma coisa. A Terra é a nossa casa. Jesus e os espíritos de luz que fazem parte da falange dele, como por exemplo Ismael, que é o protetor espiritual do Brasil, estão fazendo a faxina. São as donas de casa. O nosso planeta está ficando de cabeça para baixo. Diversos problemas, diversas dificuldades, mas tudo isso é para limpar o nosso planeta. Então a sujeira vem à tona, os problemas vêm à tona, e no final da faxina, que é a transição planetária, o nosso planeta estará lindo e organizado. E aí estaremos efetivamente em um mundo de provas e um mundo de regeneração, porque o mundo de provas e expiações nós já estamos, né? E o interessante é que Bezerra de Menezes, no esclarecimento, fala que iremos chegar ao clímax. E aí nós podemos interpretar que 2019 pode ser um destes clímax da transição planetária, mas não significa o fim da transição planetária. Conseguiram entender? Olá, Fábio. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Olá, Celise. Boa noite. Boa noite, Alessandra. A Marta comentou algo bem interessante. Olha só, estamos vivendo a transição diariamente. Sim, isso mesmo. A Cíntia comentou, a transição é feita de forma muito sutil. Exatamente. De forma tão sutil que muitas vezes é imperceptível para a gente. E essa ideia de que 2019 seria o fim da transição planetária, na verdade, é uma ideia devido a um esclarecimento que está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A Rafaela ela colocou no artigo dela, que é o Data Limite, na visão espírita, falando sobre esse trecho do livro, tá, que fala o seguinte. Deixa eu achar aqui no artigo dela o trecho exatamente para a gente poder ler e conversar sobre isso. Assim, no livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, teria Chico contado a respeito de uma previsão de Emmanuel, aduzindo sobre uma reunião entre as potências angélicas do sistema solar nos arredores da Terra, no final do século XX. Segundo o entendimento que se tem, né, e aí essa parte ela é até falada num documentário que tem de mesmo nome, que é o documentário Data Limite. Tá? Algumas pessoas até comentaram aí a respeito, né, desse documentário que fala sobre isso. Segundo, né, algumas teorias, essa reunião aconteceu no ano de 1969, quando o homem pisou pela primeira vez em solo lunar e trazia como objetivo a verificação do avanço moral da sociedade terrena. Isso está no livro do Chico, tá? De que no ano de 1969 teve essa reunião, né, no universo, né, na galáxia.
Explicou-se que havia uma grande preocupação com a influência nociva dos homens no equilíbrio planetário. Haja vista que as grandes nações terrenas estavam armadas até os dentes, inclusive portando armas nucleares de destruição em massa, e isso representava um grande perigo. Nessa reunião, nosso mestre, Jesus Cristo, governador espiritual do planeta, intercedeu a nosso favor, solicitando uma extensão do prazo para que a humanidade se reajustasse nos caminhos da paz, um prazo de 50 anos que se findaria agora em 2019. E aí, por causa disso, muitas pessoas entenderam que, pronto, 2019 é a data limite para a transição planetária e iremos entrar no mundo de regeneração. Mas conforme estudamos, agora há pouco, não é tão fácil assim, não é do dia para a noite assim. Podemos considerar talvez 2019 o clímax da transição planetária. Talvez a data limite para nossa avaliação moral perante a espiritualidade, mas não o fim da transição planetária e o início de uma nova era, tá? Porque, conforme o Victor Hugo colocou no artigo dele, somente por volta de 2057 é que estaremos realmente em um mundo regenerado. Certo? Entenderam isso? Até porque nós aprendemos com a doutrina também que os espíritos de luz, eles não dão definições precisas de datas. Então, houve essa reunião lá em 1969 e o Cristo pediu aproximadamente 50 anos para nos avaliar. Aproximadamente não quer dizer uma coisa 100% certa. Então, pode ser que esse prazo se estenda durante mais uns 2 anos. Pode ser que já tenha acabado, né? Percebam que Bezerra de Menezes fala, por meio do Divaldo Franco, que o mundo regenerado será por volta de 2057. Não afirma que é em 2057. Porque os espíritos de luz, eles não fazem previsão de data tão precisa assim. E aí a Rafaela até colocou também no artigo dela esse esclarecimento, e o Victor Hugo também colocou no artigo dele. Sobre essa parte de previsão de futuro, quem especificou muito na nossa revista O Ensinamento foi a colunista Fernanda Oliveira, que foi a responsável por escrever os esclarecimentos sobre essa questão. E aí ela coloca o seguinte esclarecimento: os espíritos não vêm predizer o futuro, nem descobrir segredos ou fortunas escondidas. Esse ensinamento nós encontramos no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que é uma das principais obras básicas do Espiritismo. É uma obra de Allan Kardec e faz parte do Pentateuco Kardeciano. Faz parte do conjunto de obras básicas da nossa doutrina. Para quem não sabe, o conjunto de obras básicas do Espiritismo é formado por o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E aí, no Livro dos Médiuns, nós também temos o seguinte esclarecimento: os espíritos vêm nos instruir. Quer dizer, os espíritos vêm vos instruir e vos guiar no caminho do bem, e não nos dá honrarias e da fortuna, ou para servir as vossas paixões mesquinhas. O papel dos espíritos não é o de vos esclarecer sobre coisas desse mundo, mas o de vos guiar com segurança no que vos pode ser útil para o outro. Então, nós sabemos tantos detalhes sobre quando vai ser a transição planetária,
quando efetivamente estaremos no mundo regenerado, não vale a pena, não tem necessidade. Até porque os espíritos de luz, eles não trabalham com datas precisas. E quando os espíritos nos falam coisas neste mundo, coisas envolvendo o nosso dia a dia terreno, é porque há uma necessidade. Isso vai ser para o nosso aprimoramento de alguma forma. Certo? Vamos ler agora aqui alguns comentários. O Marcos comentou: esses mundos de provas e expiações seriam no sistema solar ou noutros sistemas, galáxias, etc. Existem uma infinidade de mundos de provas e expiações. E podem existir em outros sistemas solares, outras galáxias. Não existe apenas a Via Láctea. E mesmo nos planetas aqui da nossa galáxia, do nosso sistema solar, há vida. Não vida conforme na Terra, mas a vida espiritual. Os seres vivem com outras formas, vibram em outra dimensão. Podemos fazer uma alusão dizendo que são mundos paralelos, né? E universos paralelos. E o nosso erro, o nosso equívoco é querer achar vida igual existe na Terra. Mas não há vida 100% igual à Terra. Cada planeta tem a sua própria peculiaridade. Então existem outros planetas aqui do sistema solar, né, onde nós estamos, que têm vida. Que existem espíritos encarnados com corpos físicos naqueles planetas. Mas os corpos são diferentes dos corpos humanos. Eles não precisam do oxigênio como a gente, da água como a gente. Porque cada planeta tem a sua própria constituição. E aí nós podemos enxergar o mundo espiritual ao nosso redor? Não, a não ser que a gente tenha uma mediunidade muito ostensiva, a gente consegue ver espíritos por meio da vidência. Mas nós não conseguimos, via de regra, enxergar o mundo espiritual ao nosso redor. Por isso, nós também não conseguimos enxergar a vida que tem em outros planetas. Nós enxergamos aquilo que a nossa vibração permite. O Diego até comentou: dizem que Júpiter é habitado, mas não vemos porque estão em outra dimensão. Exatamente, né? Os planetas, cada planeta tem a sua própria carga vibratória. Então, cada um está vibrando em uma sintonia diferente. Hunter Lorenzoni comentou: eu não quero mais reencarnar. Eu só quero sumir, não quero mais existir. Tem como acontecer isso ou eu simplesmente sumir? Infelizmente não. Você precisa se conscientizar de que a reencarnação é uma dádiva e você está tendo essa oportunidade. Muitos de nós no plano espiritual imploramos para poder reencarnar. Atualmente existem filas de espíritos querendo reencarnar na Terra para ter mais uma oportunidade de crescimento e aprimoramento espiritual e moral. E não estão tendo mais essa oportunidade. Porque, como conversamos lá no início da transmissão, muitos de nós estamos em nossa última chance de reencarnarmos aqui na Terra, justamente porque iremos para o mundo de regeneração. E aqui ficarão apenas espíritos que mereçam. Então, nós temos que aproveitar a nossa reencarnação, entender que é um presente divino. Então, valorizemos a nossa vida. Por maiores que sejam as nossas dificuldades, elas são capazes de serem superadas. E se nós estamos passando por aflições, por dificuldades diversas, é porque precisamos, para o nosso crescimento, nosso aprimoramento moral, intelectual e espiritual. Deus não dá fardos pesados a ombros leves, e nós nunca estamos sozinhos. Sempre estamos com os amigos espirituais nos acompanhando e nos guiando.
A Lúcia comentou que tem muita catástrofe natural. E isso faz parte, muitas vezes, do nosso crescimento, né? Faz parte dos desígnios de Deus. Muitas vezes, pela destruição, nós aprendemos grandes lições, que não aprendemos por meio do amor. Então, precisamos muitas vezes, infelizmente, sofrer para poder aprender. E aí, os desastres naturais que acontecem, muitas vezes, são mecanismos que a própria natureza utiliza para nos fazer crescer, para nos alertar de alguma situação, de algum ensinamento que precisamos aprender. Fábio comentou a respeito daquela questão da limpeza que conversamos, né? Que a limpeza é necessária para uma regeneração. Exatamente. Fernanda está nos assistindo também e comentou que venha a regeneração e toda a energia positiva para o nosso magnífico planeta. Temos que vibrar positivo, temos que vibrar de forma elevada. Se ficarmos com pensamentos negativos, pessimistas, não vai ajudar em nada. Temos que pensar positivo, erguer a nossa cabeça e, pensando positivo, vamos atrair energias positivas e iremos conseguir mudar o nosso planeta para melhor o quanto antes. Madalena gostou da explicação? Que ótimo! Ficamos muito contentes com isso. Leninha perguntou se poderá haver a Terceira Guerra Mundial. Poder pode, né? Nós temos o livre-arbítrio. Mas, se houver uma Terceira Guerra Mundial, o desastre vai ser inevitável. E aí todos nós iremos sofrer graves consequências. E, de acordo com ensinamentos de Chico Xavier, caso tenha uma Terceira Guerra Mundial, não serão os homens que irão pôr fim à guerra. Vai ser a própria natureza que vai tratar de destruir muita coisa e colocar fim à guerra. Mas devemos optar pelo caminho do bem, da paz e da fraternidade entre todos os povos. E isso começa com o respeito. Precisamos respeitar, evitar o máximo de brigas, de desentendimentos, porque ao mesmo tempo que uma grande falange de espíritos de luz trabalha na transição planetária para o nosso aprimoramento, fazendo a faxina do nosso planeta, existem muitos espíritos que trabalham nas trevas, buscando perturbar, atrapalhar, não nos fazer progredir, que não querem a transição planetária, que não querem o mundo de regeneração e nos influenciam. Então temos que colocar em prática o ensinamento do Cristo, orai e vigiai, para não cairmos em tentação. Mantermos o nosso equilíbrio, o nosso pensamento positivo, respeitando a opinião do próximo, respeitando todos os pontos de vista, semeando amor, semeando paz e semeando fraternidade. Nós percebemos que vivemos na internet, por exemplo, uma época onde as pessoas não se amam. Elas se atacam, elas se xingam, elas se ofendem com tudo. E isso é totalmente inapropriado. Nós devemos, no mundo virtual e no mundo real também, semear a paz, o amor, a fraternidade, sempre respeitando a opinião do próximo. Se o outro não pensa como a gente, não tem problema. Respeitemos. Ele está no tempo dele. É a visão que ele tem. Se consideramos a visão dele errada e limitada, compreendamos que ele ainda não consegue enxergar como a gente. Tenhamos humildade de reconhecer também que nem sempre o nosso posicionamento, o nosso achismo é o correto. Muitas vezes o outro companheiro que tem uma opinião diferente da nossa tem mais razão do que a gente. Então, evitemos brigas, evitemos desentendimentos no nosso dia a dia com familiares, com amigos, com pessoas desconhecidas na internet. É tão ruim
brigar com pessoas que vocês nem conhecem. Então, essas atitudes, elas influenciam para um mundo melhor ou pior. E se agirmos bem, estaremos colaborando para uma onda de paz, de amor, de fraternidade e estaremos colaborando também para um mundo regenerado começar cada vez mais cedo. E quanto mais cedo começar o mundo regenerado, mais chance nós teremos de estarmos reencarnados em um mundo bom, em um mundo onde o bem prevalece ao mal, apesar do mal ainda existir. Lavínia perguntou se essas questões de datas podem mudar. Claro que podem, porque como nós conversamos mais cedo, os espíritos de luz, eles não trabalham com datas 100% precisas. É uma ideia, é um aproximado, pode encurtar, pode adiantar, pode prolongar, tudo é adaptável. Vamos ler aqui mais alguns comentários. Regina perguntou: médiums sentem mais essa transição? Todos nós que temos uma mediunidade mais ostensiva percebemos de uma forma mais clara o trabalho da espiritualidade ao nosso redor. E, naturalmente, há uma percepção mais sutil do que acontece no mundo extrafísico que nos cerca. Isso é uma coisa muito natural. A mediunidade, na verdade, ela é uma coisa por si só muito natural. A mediunidade, ela não é algo sobrenatural. É algo natural, é algo comum de se ter. Nós temos até que desmistificar isso também, de que o médium é um ser extraordinário. Não, o médium ele não é um ser extraordinário, ele é um ser humano como outro qualquer. Ele apenas tem uma percepção mais sutil do mundo espiritual ao nosso redor. Percepção essa que todos nós podemos vir a ter em algum momento na nossa vida. E a Rafaela colocou no artigo dela um parágrafo bem interessante, que é o seguinte: a transição planetária é lenta e gradual. Ela já está acontecendo de forma que quase não a percebemos. E conversamos isso mais cedo. A data limite acontece todos os dias em que acordamos pela manhã, haja vista que não sabemos o que será de nós a cada minuto que passa. E as consequências do mal que se fez ou do bem que se deixou de fazer serão colhidas, entendidas e sofridas em nosso retorno à pátria espiritual. Então, a data limite é todo dia. A nossa data limite é todo dia, porque a gente não sabe quanto tempo nós vamos ficar aqui. Qual é o limite da nossa reencarnação? Quando é o fim da nossa reencarnação? Não sabemos. Então, para cada um de nós, todo dia tem que ser uma data limite. Uma data limite para a intolerância, uma data limite para o egoísmo, uma data limite para a arrogância, uma data limite para a impaciência, uma data limite para todos os sentimentos negativos que atrasam a nossa evolução espiritual, moral. Todo dia tem que ser a nossa data limite. Concordam? Conseguem ter essa percepção de que a data limite ela tem que ser individual e todo dia? Gilmar comentou que concorda 100%, Marta também.
E quando a gente tem essa percepção, tem essa consciência, a gente começa a realizar melhor a nossa reforma íntima, realizando melhor a nossa reforma íntima, com mais garra, a gente mais rapidamente se torna um ser humano melhor. E aí, quando a gente realiza a nossa reforma íntima, a gente começa a se sentir uma pessoa melhor, a ter mais paz no nosso coração, a olhar o mundo de uma forma mais harmônica, e a gente começa a influenciar as pessoas ao nosso redor de uma forma mais positiva, porque elas vão se inspirar nas nossas atitudes. E aí nós iremos começar a trabalhar em um mundo cada vez mais fraterno e regenerado. A Fernanda comentou que adorou esse conceito de que todo dia tem que ser a nossa data limite. Que bom! Ficamos contentes com isso e vamos então semear essa ideia. Todos nós que estamos aqui assistindo a esse estudo, vamos colocar isso na nossa cabeça. E vamos semear essa ideia. Quando perguntarem quando que é a data limite, todo dia é a nossa data limite. É a data limite para pôr fim a todos os pensamentos negativos, todas as energias negativas e a data limite para o mal. Isadora agradecendo pelo esclarecimento. Nós que ficamos imensamente gratos pela oportunidade de darmos para vocês estes ensinamentos, estes esclarecimentos por meio dos livros, no Clube do Livro, né? Para quem não conhece, nosso site é letraespírita.com.br, por meio dos artigos aqui, né, que a gente publica, das postagens, né, do nosso blog também, que inclusive vai ficar de cara nova nos próximos dias. A gente fica muito feliz de poder realizar esse trabalho, que é um trabalho da espiritualidade, né? E quando a gente percebe, né, esse carinho de vocês, né, essa receptividade, esse feedback positivo, é muito gratificante para cada um de nós que está aqui do outro lado da tela, porque a gente começa a ter a certeza que o nosso trabalho realmente está fluindo da melhor forma, tendo um efeito benéfico e positivo para vocês. Isso que importa. A Fernanda comentou algo bem interessante aqui também. Somos eternos aprendizes e devemos entender que respeito é tudo, vibrando na paz e seguindo os passos de Jesus. O respeito, ele é a base principal para o bem-estar das nossas relações. Quando a gente respeita a opinião do próximo, quando a gente respeita a outra pessoa, independente de quem ela seja, nós estamos colocando em prática o ensinamento do Cristo de amor, de fraternidade. Conforme a Vânia comentou aqui também, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque, se você parar para pensar, a verdade não há. Né? Uma música do Renato Russo, e realmente é verdade. Não há uma verdade 100% fechada. Nenhum de nós tem a verdade absoluta. Todos nós temos pontos de vista e temos que respeitar os pontos de vista diferentes. Olá, Patrícia, em que podemos ajudá-la?
Pessoal, vocês que possuem dúvidas sobre temas diversos que não estão linkados com esse estudo de hoje, enviem para a gente por e-mail as dúvidas que vocês têm. O nosso e-mail é blog@letraespírita.com.br e aí, na medida do possível, nós vamos respondendo todas as dúvidas que vocês nos enviam. A auxiliadora comentou aqui, né, sobre Brasil, né, pátria do Evangelho. O que a espiritualidade... Será que a espiritualidade está cuidando do Brasil? Certamente que sim. O nosso país é a pátria do Evangelho, é o coração do mundo. Nós temos até um artigo na revista que fala sobre isso também, né? O papel do Brasil na nova era. Não vai dar tempo da gente esmiuçar esse artigo, né, nessa live de hoje, mas podemos combinar um outro estudo para falarmos especificamente sobre o papel do Brasil na nova era. Se vocês acharem que é interessante, a gente pode combinar um outro estudo específico sobre esse tema. Mas na nossa edição da revista tem um artigo sobre isso. Relembrando, para quem não sabe, a revista vocês conseguem ter acesso em www.revistaletraespírita.com.br. Essa é a nossa plataforma digital. Lá vocês conseguem ter acesso a uma amostra gratuita da edição agora de janeiro. E aí quem quiser se tornar assinante da revista, contribui com a mensalidade de R$ 4,50 por mês. A assinatura da revista é um valor simbólico. E aí todo mês tem acesso a uma edição nova com conteúdo inédito e exclusivo produzido pelo nosso grupo de colunistas voluntários. E aí cada edição da revista fica na plataforma por 60 dias. E aí vocês têm 60 dias para poder ler o conteúdo. Relembrando, www.revistaletraespírita.com.br e o site do Clube do Livro, onde tem os livros disponibilizados, é www.letraespírita.com.br. Nesse site do Clube do Livro, que é o letraespírita.com.br, tem também como vocês verem sobre a revista e fazer a inscrição de vocês, tanto para a revista quanto para receber os livros espíritas em casa. E aí no Clube do Livro, vocês fazem a inscrição no plano que vocês escolherem, e aí nós enviamos para vocês os livros. A gente leva até a casa de cada um de vocês os livros para estudo. Renata comentou que adora as palestras online. Mas nem sempre elas são online muito bom. Não consegui entender muito o que você quis dizer. Está falando da questão da qualidade da transmissão, que falha às vezes? Porque realmente isso acontece de vez em quando, acaba falhando. Né? É natural isso. Quem está fora do Brasil consegue fazer a inscrição para a revista, para o nosso plano digital. Consegue fazer a inscrição, sim. Olá, Renata. Renata chegou atrasada. Estamos já caminhando para o encerramento do nosso estudo, mas não tem problema. A live ela vai ficar gravada aqui no Facebook e você vai poder assistir depois. A auxiliadora comentou aí o site da revista, para quem quiser. www.revistaletraespírita.com.br. Isso mesmo. Lúcia comentou: que alegria, ganhei a noite. Te ouvir é muito bom. Nós que agradecemos. E esperamos que possa sempre estar conosco nos estudos que realizamos. E, aproveitando a oportunidade, já que estamos caminhando para o nosso encerramento, para dar uns recadinhos muito importantes. Na semana que vem, retornamos com os nossos estudos fixos às terças-feiras, às 19h45. E o tema da semana que vem será sobre anencefalia à luz do Espiritismo. É um tema
bem interessante que vai ser estudado com vocês com a Rafaela. Na semana que vem, terça-feira, às 20 horas, nós iremos retornar com os nossos estudos fixos aqui na página. Iremos estudar sobre anencefalia à luz do Espiritismo com a Rafaela. Inclusive, o estudo de hoje ela iria dar para vocês, conforme nós estávamos anunciando, né? Mas ela acabou não podendo realizar o estudo por motivos particulares, então eu vim realizar com vocês e espero que tenham gostado do estudo que foi realizado na noite de hoje. Espero, né, ter substituído bem a autora, a Rafaela, e em breve teremos mais encontros aqui no Facebook. E temos o estudo lá no Instagram também, todas as quintas, às 17 horas, ao vivo lá no Instagram. Aí lá no Instagram, os estudos são comigo. Então a Sandrinha está perguntando para repetir, né? Os estudos. Terça-feira, às 19h45, aqui no Facebook, com a Rafaela. E quinta-feira, às 17 horas, lá no Instagram, comigo. Bom, todos gostaram do estudo? Graças a Deus, que bom. Ficamos imensamente gratos e felizes com isso. E gratos também ao Pai pela oportunidade de estudo e aprendizado. Vamos então fazer a nossa prece final para podermos nos conectar com a espiritualidade em agradecimento pela oportunidade do aprendizado da noite de hoje? É sempre muito importante fazermos prece no início e no final de todas as nossas atividades. Então vamos acerenando os nossos corações, acerenando a nossa mente também. Se possível, fechem os olhos, mentalizem a imagem de Jesus, nosso governador espiritual, nosso mestre, amigo, irmão. Respirem pausadamente e sintam a presença de Deus, a presença dos bons espíritos ao nosso lado. Eles estão conosco a todos os instantes. Agradecemos a Deus pela oportunidade do estudo, do aprendizado, das reflexões obtidas na noite de hoje. Que todos nós possamos manter os nossos corações asserenados, a nossa mente em equilíbrio, vivenciando realmente todos os ensinos do Cristo, para que sejamos pessoas melhores, transformando desta forma o nosso planeta em um mundo de regeneração. Mas para isso, meus irmãos, temos que começar a nossa autorregeneração, jogando fora os nossos preconceitos, não abrindo brechas aos pensamentos negativos, aos pensamentos enfermiços que prejudicam o nosso ser espiritual. Porque, em essência, somos espíritos que passamos por experiências terrenas momentâneas, que possamos valorizar cada instante da nossa experiência terrena momentânea, e que os bons espíritos possam nos auxiliar nesta caminhada,
Que cada dia possa ser a data limite de todas as coisas ruins. Que cada dia possa ser a data limite do preconceito, da intolerância, do egoísmo e de todos os sentimentos contrários à moral cristã. Que possamos iniciar neste ano uma reforma coletiva. E que tenhamos um ano de muita paz, muita luz, muita sabedoria e, acima de tudo, fraternidade. Que Jesus nos abençoe imensamente sempre. Que assim seja. Que tenhamos então muita paz e muita luz. Novamente agradecemos a todos que estiveram presentes neste estudo e até uma próxima oportunidade. Que Jesus abençoe sempre cada um de nós.